Será que eu começo pelo desktop ou pelo mobile? Quais são os breakpoints que eu tenho que fazer do meu design? Então, eu vou tirar essas dúvidas e mais outras sobre responsabilidade no vídeo de hoje. Então vamos embora! Fala galera, meu nome é André Saad, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Imagine que você está fazendo um site para uma barbearia e você faz lá o design desktop, mas ele também tem clientes que acessam o seu site pelo celular. Então você tem que ter uma versão do site também para o celular. Isso é a responsabilidade, é você adaptar o seu design do seu projeto para diferentes breakpoints. Os breakpoints são celular, tablet, desktop, e dentro desses tem algumas variantes que eu vou mostrar para vocês no decorrer desse vídeo. Então, vamos para a nossa primeira pergunta. Devo começar pelo celular ou pelo desktop? Isso vai depender do seu projeto. Você tem que estudar o seu cliente ali, ou o projeto que você estiver trabalhando, se é um aplicativo, alguma coisa, ir para a parte mais analítica do público dele e saber se o público dele vem mais do celular ou do desktop. Se vier mais do celular, você vai fazer um design que a gente fala que é o mobile first. Você vai priorizar primeiro o celular para adaptar para o desktop. Se for ao contrário, você vai começar pelo desktop e depois você adapta para o mobile. Então tenha isso na sua cabeça. De acordo com o público que você estiver trabalhando, ele vai ser o breakpoint predominante. Isso é uma dúvida recorrente dos meus alunos. Quando que eu tenho que começar a adaptar para outros breakpoints o meu design? A dica que eu dou é: termine primeiro o seu breakpoint predominante, que no caso pode ser o desktop, e aí depois que você terminar toda ali a sua homepage, se for um site, aí você vai e adapta. Você vai seção a seção do seu design e você vai adaptando ela aos poucos. Com o passar do tempo, você for pegando experiência, você já vai planejar uma seção já para desktop, por exemplo, e já saber como é que ela vai funcionar no mobile. Para quais breakpoints eu devo fazer o meu design? Para isso, eu vou mostrar aqui na tela para vocês rapidinho o que tem que fazer. Quando eu estou fazendo um projeto completo aqui de UI UX, eu tenho um tempo bom para poder trabalhar nele, e eu faço diversos breakpoints. Aqui eu começo no celular, normalmente eu escolho um só, aqui eu tenho duas versões, para caso eu esteja fazendo um aplicativo, se ele tiver para Android e para iPhone, então eu faço dois breakpoints um pouco diferentes, porque muitas vezes eles têm guidelines diferentes. E aí, no tablet, a gente tem duas versões, a gente tem o tablet no Portrait, esse aqui ó, no vertical, e a gente também tem o Landscape, que é a versão horizontal, que é quase que o tamanho de um desktop hoje em dia. Os tablets estão bem grandões, né? E aí, agora, passando aqui para o nosso desktop, eu poderia fazer um desktop só. Sim, você pode, mas se você quiser fazer um projeto bem detalhado, eu sugiro que você faça no mínimo 3 versões do seu design no desktop. A gente tem um desktop pequeno, pode ser um 1280, e a gente tem um médio, pode ser 1440, você pode usar até um 1536. Também você tem um 1920, que já é uma tela grandona. E aí, de acordo com o seu design, você pode planejar o grid do seu projeto da forma com que você quiser. Vai tomar a tela toda, vai ficar centralizado, vai ficar alinhado à esquerda, à direita, isso cabe a você. Inclusive, se você quiser aprender mais sobre grid, eu vou deixar um vídeo para vocês aqui no card. Agora, uma dica que eu dou para vocês é: se você tem pouco tempo para executar o seu projeto, escolha 3 breakpoints. Você vai escolher um de celular, você vai escolher um de tablet e você vai escolher um só de desktop. Você tente escolher os medianos. Por exemplo, se você for escolher o desktop, escolhe o 1440. E aqui também, você pode botar um iPad mini, que aí fica mais tranquilo para o desenvolvedor entender como é que ele vai funcionar se diminuir um pouquinho na vertical, porque aqui o horizontal já é bem parecido com o desktop. E aqui no celular a mesma coisa, geralmente eu sempre uso 315 por 812. Então mantenha esses 3 tamanhos se você tiver um projeto com curto espaço de tempo. Se você estiver curtindo o vídeo, não se esquece de dar o like e se inscrever no canal para você não perder os próximos vídeos, beleza? Então vamos para a próxima pergunta. Como eu devo testar se o meu design ficou bom? Essa resposta vai valer muito para o mobile, porque para o desktop a gente pode facilmente usar aqui o Figma no desktop e testar e apresentar, né, a versão desktop ali no nosso computador. Mas no mobile você consegue ter uma ideia de como está o seu design ali através do preview, porém tem uma forma muito mais fácil de você conseguir ver isso de verdade. Existe um aplicativo chamado Figma Mirror, que é o aplicativo onde você consegue espelhar o design do seu projeto. Então você vai lá na App Store ou você vai na Play Store e você pode baixar esse aplicativo de graça. Loga com a sua conta do Figma, normalmente, e aí você consegue selecionar o design que você estiver trabalhando e ele vai aparecer bem aqui no seu celular. Então fica muito mais fácil de você sair clicando aqui nas coisas e você vai conseguir ver se o tamanho do botão está certinho, se a fonte está legível, se a cor está do jeito que você queria e se a animação também que você planejou está sendo bem executada. E aí, como é que a
justa tipografia. Não tem nenhuma mágica e nenhuma conta maravilhosa que você vai conseguir chegar no resultado perfeito. É muito ali no seu olho, no treino, mas o que você tem que ter na sua cabeça é que você tem que seguir o mesmo padrão, a mesma intenção que você tem de guiar o usuário através da hierarquia, através de todos os componentes que está lá, você tem que transmitir isso da mesma forma no mobile. Então é muito do feeling aqui. Eu, com o passar do tempo, com muito teste, cheguei ali num resultado que funciona para a grande maioria dos projetos, mas isso funciona muito como um ponto de partida, e a partir daí você vai customizando da forma que for necessária para você. Vem cá para a tela que eu vou te mostrar. Então, como ponto de partida, eu estou criando um type scale, uma escala tipográfica, para uma barbearia, como eu dei o exemplo antes. Eu tenho aqui, ó, se eu estou usando 64 no H1, no desktop, no mobile eu vou usar 48. E se eu estiver usando um H2 com 48, no mobile eu vou botar 40. E o H3 no desktop com 40, eu vou e diminuo ele no mobile para 32. E por fim, o H4 com 32 que eu tenho no desktop, eu boto 24. Então, se você fizer mais ou menos uma conta, a maioria deles eu venho diminuindo 8 pontos, né? 8 pixels eu vou tirando ali de tamanho e também de line height, que é a altura entre a linha. Mas, de novo, isso é um ponto de partida para cabeçalhos. Você pode pegar isso aqui e customizar da forma com que você quiser. E os espaçamentos? O que eu tenho que fazer? Os espaçamentos você tem que diminuir no mobile. Muitas vezes você diminui. Mas quanto que eu tenho que diminuir? De novo, é muito ali no teste. Não tem uma conta exata para você fazer, principalmente com o espaçamento. O que você tem que ter em mente é que o espaçamento no mobile é muito menor. Por quê? Porque o tamanho da tela ali é muito menor do que uma tela no desktop. Então, no desktop você tem espaço para deixar o seu design mais espaçado. Já no mobile, as coisas ficam um pouco mais condensadas. As suas margens laterais, os seus espaços internos dos seus componentes vão ser menor. Então você tem que tomar bastante cuidado para você não prejudicar a hierarquia na hora que você estiver redimensionando os espaços. Tenta sempre manter uma mesma organização de leitura dos seus componentes, guiando seus usuários para o objetivo final deles. E quando eu estou fazendo um design para desktop e eu tenho umas imagens e uns componentes muito grandes, e na hora de eu adaptar, eles ficam gigantescos no celular. O que eu devo fazer? Eu devo simplesmente pegar essas imagens e tirar? Qual é a melhor solução? Então, depende. Eu vou dar um exemplo para vocês. Muitas vezes eu trabalho com ilustrações em alguns sites e alguns projetos. E na hora que eu passo para o mobile, ele acaba prejudicando ali toda a navegabilidade. Às vezes o usuário tem que ler um certo conteúdo e ver o botão e a ilustração lá está tomando um espaço que está jogando tudo muito para baixo. Então, o que eu tenho que fazer nesse caso? Eu crio uma versão para mobile. Então, eu não uso a mesma imagem. Eu uso ela de uma forma diferente, eu crio essa ilustração diferente. Se for uma foto, eu tento cortar ela ou reorganizar ela de uma forma com que eu consiga aproveitar ela no mobile. Porque é importante que você tenha essa consistência de conteúdo entre os breakpoints para que o usuário sinta que ele está sempre no mesmo lugar, não importa onde ele acessar o seu projeto. Mas então, eu já te falei de tipografia, eu já falei de imagens, eu já falei de ilustrações. E aí, quais são os outros componentes que você tem que também redimensionar ou ter um tratamento especial na hora que você estiver fazendo essa responsividade? Vou listar alguns para vocês aqui. Os botões. O botão, ele é um elemento que você tem que ficar muito ligado no mobile. Ele segue uma regrinha um pouquinho inversa. Por quê? No desktop você tem um espaço muito grande para você conseguir navegar e achar os botões pela tela inteira, certo? E o seu ponto de clique, o momento que você tem uma ação com o botão, é através de um cursor. E o cursor geralmente é desse tamanho, né? Ele é bem pequenininho. Então você não precisa de uma área gigantesca para clicar no botão. Normalmente a gente tem um tamanho base ali que a gente usa no desktop. Agora, quando você estiver jogando esse mesmo botão no mobile, você tem que lembrar que você não tem um cursor, você tem o seu dedão e também o seu indicador, dependendo de como você opera o seu telefone. E o que isso tem a ver? O seu dedão, ele é bem maior do que um cursor, então você tem que usar um botão muitas vezes maior do que no desktop. Isso é uma dica muito importante de usabilidade. A área clicável tem que ser grande por conta do tamanho do seu dedão. E essa mesma regra vale para os inputs de texto, que também são áreas interativas que você vai ali com o seu dedinho botar para você adicionar um tipo de informação. Pode ser um e-mail e um password, uma senha, né? O ícone também é um elemento que você tem que tomar bastante cuidado, porque ele tem que ficar um pouquinho maior no mobile do que no desktop para você conseguir reconhecer ele melhor. Às vezes você tem um ícone dentro de um botão, você tem que seguir mais ou menos a altura ali do texto que você tem dentro desse botão. Dentro do input é a mesma coisa, então você tem que ficar ligado para que seja reconhecível. Não existe um
tamanho assim específico que você tem que seguir uma regra extremamente restrita. É muito naquilo. Você fez o design, botou lá o mesmo tamanho que você usa no desktop, olhando aqui no Figma Mirror, né? No espelho do seu design aqui através do aplicativo do Figma. E aí você viu que ficou um pouquinho pequeno, você aumenta um pouquinho, dá uma olhada. Tá com 16, bota 20, ficou ainda pequeno, pô, vai até 24, não vai muito mais do que isso. Porque senão ele acaba virando um elemento muito grande e acaba confundindo com uma ilustração, que não é o caso. Mas agora, tem alguma forma de você fazer essa responsividade de uma forma mais rápida no Figma? Claro, claro que tem. Chega aí na tela que eu vou te mostrar. Então, a primeira dica que eu dou para vocês é quando você desenvolver o seu grid do seu projeto, né? Quando você for fazer um desktop aqui, por exemplo, você usa o formato Stretch, que é o formato responsivo. Então, o que vai acontecer? Na hora que você aumentar ou diminuir aqui o seu grid, você vê que aumentar e diminuir aqui, ele vai acompanhar certinho ali o tamanho da sua tela. Ele vai manter uma margem específica que você botar, que no caso eu tenho aqui de 124, e o resto ele vai mexer como se fosse uma sanfona mesmo. Então se você diminuir, ele vai diminuir, se você aumentar, você vai aumentar. Então essa é uma dica inicial que eu dou para você. Você pode aplicar o mesmo conceito, tanto para o mobile quanto para o tablet também. Uma outra forma é você também trabalhar com Auto Layout. O Auto Layout, ele ajuda muito nessa responsividade. Ele consegue aumentar e diminuir os componentes de uma forma super dinâmica, de acordo com as regrinhas que você estabelecer. Nesse caso aqui, eu não tenho nenhum tipo de regra. Tá tudo sem Auto Layout. Olha como é que fica mais difícil eu conseguir fazer a responsividade. E aí, como é que eu normalmente faço? Eu, utilizando Auto Layout com toda a configuração aqui para o meu design, eu pego aqui e dou uma diminuída aqui, ó. Pá! Ele já vem automaticamente, jogou a ilustração lá para baixo. E aqui eu já tenho praticamente um tamanho de um tablet. Não tem problema nenhum você usar isso daqui. E aí, ó, se eu quiser pegar um tamanho de mobile, um iPhone 16, e a gente vê que basicamente já fiz a coisa bem na mágica, né? Se eu aumentar aqui a minha tela aqui para baixo, eu já consigo ver que a minha ilustração tá aqui embaixo. Mas agora, será que eu tenho que manter essa imagem aqui? O que ela vai agregar para o meu design? Então isso é uma coisinha que você tem que pensar, que até a gente falou lá no início. Será que eu tenho que tirar a imagem? Será que eu tenho que substituir a imagem? Será que eu tenho que fazer uma imagem específica para o mobile? Nesse caso aqui, a gente poderia fazer uma imagem específica para o mobile. Como? A gente pode diminuir ela. Vou aqui, ó, ligar o Clip Contents e a gente pode fazer uma versão pequenininha dessa imagem. E aí, a gente aqui, ó, vem diminuindo e vem só dando uma adaptada. E aí a gente tem a nossa tela aqui pronta. Então ficou muito simples e muito fácil da gente conseguir fazer a responsividade. E isso aqui a gente pode também aplicar o mesmo conceito para o tablet. A gente pode, ó, diminuir essa imagem aqui para ficar do mesmo tamanho e ter o mesmo conceito e ter a mesma consistência entre os breakpoints. Eu já vi algumas pessoas usando o Scale, que é uma ferramenta aqui do Figma, para aumentar e diminuir algumas coisas, que é essa daqui, ó, vou te mostrar. Imagina que eu tô aqui, ó, selecionando o meu logo, eu quero diminuir ele. Algumas pessoas pegam aqui e aperta o K e começa a diminuir, ó, ele de uma forma única. Você consegue ver que a gente tem o Scale aqui do lado. Eu não recomendo você fazer isso para diminuir botões, cards ou qualquer elemento crucial assim do seu UI. Por quê? Porque muitas vezes quando você vai aumentando, tá vendo que tá criando ali, ó, 28.7, 29.43? Isso não é legal porque a gente tem essa quebra do pixel, a gente não tem o pixel inteiro preenchido, a gente tem 29.068 do pixel seguinte, então fica muito quebrado. Então o seu grid ali de 8 ou de 4 pontos que você estiver usando vai acabar ficando quebrado e isso vai prejudicar lá na hora que o desenvolvedor, porque ele vai começar a ver as distâncias, o tamanho das coisas e vai olhar, nossa, eu acho que tem alguma coisa que está meio quebrada aqui e não vai funcionar muito bem. Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e tenha esclarecido as dúvidas que você tem sobre responsividade. Se você tiver mais alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou ficar amarradão de trocar essa ideia com você. Eu vou te ajudar, hein? E se você quiser ver como eu crio grids responsivos de verdade, se liga nesse vídeo que eu vou deixar aqui para você, beleza? Eu vou ficando por aqui.